Olá, eu quero levantar uma reflexão hoje que eu tenho sempre me deparado com essa situação. As pessoas sempre chegam para mim e dizem: não faz sentido o cristão ser rico, porque está escrito ali na Bíblia que Jesus mandou o jovem rico dar todo o dinheiro que tem, vender tudo que tem, dar para os pobres e seguir a ele. E como é que existe essa ideia de o cristão querer ser rico? Aí a pergunta que eu faço é: será que Deus quer que nós cristãos sejamos pobres? Será que Deus ama o pobre por ser pobre? Ou seja, será que Deus patrocina a pobreza da sua comunidade, do corpo que o adora, que são os cristãos? Será que é isso que Deus quer? E refletindo sobre isso, eu cheguei a uma conclusão que é uma grande mentira. Existe uma mentalidade que é vendida para nós cristãos, que é uma mentalidade da miséria espiritual, da miséria material, da mendicância espiritual. O cristão tem que viver me dá, me dá, me dá. Onde já se viu isso? Não existe isso, muito pelo contrário. As escrituras, ela fundamenta a possibilidade de o cristão se tornar rico. Entenda uma coisa, o cristão rico, ele tem muito mais capacidade de praticar o bem, de amplificar o exercício da piedade cristã. E eu fico a pensar aqui da seguinte maneira: será que eu, pobre, tenho condição de fato de ajudar um irmão meu, um familiar meu, um amigo meu cristão que me pede ajuda? Será? Eu sinto que eu sou uma pessoa boa. Eu gostaria de poder ajudar mais as pessoas. Eu gostaria de sempre que eu pudesse, toda semana, todo mês, toda quinzena, poder ali contribuir com a família pobre, com a cesta básica, levar um almoço, pagar um papel de água, um papel de luz, comprar um gás. Eu gostaria de poder fazer isso. Eu não posso fazer isso agora. Agora eu não posso. Mas eu estou correndo atrás para chegar nesse propósito. Aí eu fico me perguntando: será que o fato de eu não ter condições de ajudar um pobre, Deus enxerga isso como: o meu servo, ele é bom, mas é porque ele não pode ajudar. Então, ele é bom do mesmo jeito. Porque Deus, quando vier na glória do Pai, Jesus diz, ele vai julgar cada um de nós segundo as nossas obras. E que obra um pobre pode ter em relação a cuidar do outro? Alguém pode dizer assim: mas dá um conselho, fala uma palavra amiga, um motivacional, traz uma mensagem à luz da Bíblia. Isso é muito bom mesmo. A palavra, ela anima o espírito, né? Ela fortalece o ânimo de a gente correr atrás, de se propor a lutar mais. Porém, o cristão, ele tem que entender que Deus não ama a pobreza. Muito pelo contrário. Deus é o dono do ouro, da prata, das pedras preciosas, dos tesouros escondidos. E Deus é óbvio, como um pai amado e um pai que ama seus filhos, ele quer que o filho dele usufrua do melhor da terra que ele construiu. Então, por que essa mendicância, esse espírito de pobreza, a gente deve cultivar isso? Levar a sério que, porque o rico jovem, Jesus disse, mas Jesus não estava dizendo que ama o pobre, que ele tinha que abrir, abrir toda a mão da fortuna dele e entregar para os pobres e ser um mendigo atrás de Jesus. Não foi isso, não. Jesus estava fazendo uma consideração bem simples. O teu coração, amigo, embora tu guarde aí as leis por uma questão de protocolo burocrática, e tu guarda as leis, mas o teu coração não está no serviço para Deus, na vontade de praticar o bem, de ali se aproximar de Deus. A tua visão é só crescer financeiramente, ter, acumular.
E isso aí, por causa disso, tu nega o amor ao próximo, tu nega a piedade, tu nega a propagação da salvação do Senhor. Então, quando tu abrir mão de tudo isso aí e quiser me seguir, tá aqui, eu vou estar aqui te aguardando. A Bíblia vai dizer que o rico saiu, né, pesaroso, o coração pesaroso, né? Mas eu me deparei num momento oportuno sobre essa questão. Eu estava conversando com um amigo meu, que a gente trabalha juntos, e aí eu fiz uma consideração, conversando com ele, cara, eu sou cristão, eu sinto que eu sou uma pessoa boa, eu quero fazer o bem. Alguém vai dizer assim, né? Ah, mas é claro que tu não vai dizer que tu é mal, né? Ninguém dá mau testemunho sobre si mesmo. É verdade. Mas eu me conheço e eu estou sendo honesto comigo mesmo em dizer que eu me sinto uma pessoa boa. Se sentir não quer dizer ser, porque ser é o ato de você exercer, né? Você é reconhecido porque é uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que sempre está socorrendo, né, os que estão ali necessitados. Infelizmente eu tenho um trabalho, vida muito corrida e tenho pouco tempo para estar acompanhando, né, as necessidades das pessoas, e os meus recursos também não permitem também no momento, porque pela graça de Deus tudo isso vai mudar. Mas enfim, eu conversando com esse colega meu, eu disse, cara, eu sou bom, mas a minha bondade é bastante limitada. Veja bem, se por acaso tu liga para mim ali de madrugada, ah, Renan, pelo amor de Deus, fui sequestrado por uma organização criminosa, eles estão pedindo 50 mil, estão pedindo 30 mil pelo meu resgate, eu tenho 24 horas para dar esse valor, eu já vi que minha família não tem, minha família é pobre, eu não tenho mais ninguém, eu estou recorrendo a você, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu, infelizmente, aqui com um grande pesar no coração, eu ia ver esse meu amigo morrer e não ia poder ajudar ele. E eu fiquei pensando, como eu posso ser bom se eu não sou capaz de resgatar um amigo meu que está condenado à morte e eu poderia materialmente salvar a vida dele? Que tipo de bondade é essa? Que eu não posso salvar alguém, pagar pelo resgate daquela pessoa? Porque Jesus diz que aquele realmente que tem a transformação do Espírito de Deus revelado pelo ministério de Jesus, ele é capaz de dar a vida por um amigo e certamente morrer pela família. Eu seria capaz de morrer por um amigo, mas numa circunstância dessa eu não poderia resgatar a vida dele. E por outro lado, se eu tivesse ali um dinheiro para salvar uma pessoa, eu ia tentar salvar a minha família, primeiramente, porque é muito limitado. Aí eu fico pensando, rapaz, será que ser pobre é a vontade de Deus? Ser incapaz de poder ajudar alguém é justificável diante de Deus numa situação dessa hipotética? Então eu entendi o seguinte, eu sou pobre porque eu quis ser pobre, porque eu nunca almejei riqueza por causa de uma percepção errônea de que a ideia de que quem é rico é porque está explorando alguém, quem é rico está roubando, quem é rico está sonegando imposto, quem é rico é mau. Existe toda essa rotulagem, né, na mentalidade do pobre, e ele compra essa ideia e ele fica se esquivando de ser rico, até porque é mais confortável, né? A gente fica numa zona de conforto, esculhambando quem conquista, quem trabalha, quem sua a camisa, quem pensa, quem estuda. Aí a gente, ele é rico porque, como se fosse uma consolação para justificar que a nossa pobreza é algo digno, coisa que não é verdade, e é o que Deus não quer para a gente. Então Deus quer que nós sejamos capazes de cuidar da nossa família, de cuidar dos nossos amigos, de cuidar da nossa comunidade, de cuidar de quem mais esteja precisando de ajuda. E a gente não pode, às vezes, ajudar nem a nossa própria família, nem trazer o básico para dentro de casa. Agora, um ponto crucial, importante, que deve ser considerado é o seguinte: por que eu sou pobre? A gente deve ser honesto com nós mesmos.
Ah, porque eu nunca tive condição, meus pais são pobres, eles nunca tiveram condição de me dar instrução. Ah, porque eu sofri muito. Ah, porque eu não pude estudar. Meu amigo, entenda uma coisa. Hoje em dia não existe desculpa para as pessoas se manterem num estado de miséria espiritual, de miséria mental, de miséria intelectual, de miséria material. Não tem como mais. Deus sempre quer e sempre quis compartilhar os tesouros celestiais e as bênçãos materiais na vida do cristão. A gente tem que parar de ser mendigos espirituais, fica ali naquela rotina de igreja, domingo a domingo, rotineiramente, e esperando uma bênção, como se fosse cair uma bênção ali. Não vai cair bênção. Se você não trabalhar, se você não se dedicar, se você não focar, se você não criar um propósito, meu amigo, você pode passar o dia todo de joelho, nada vai acontecer. E eu estou começando a entender isso agora, depois de muito tempo, nessa mentalidade de que a gente tem de ficar trabalhando para pegar um salário, se esforçar mais para ter um aumentinho merreca, e a gente sabe o arroxo que se vivencia como pobre. Deus não quer isso para nós não, meu amigo. Deus não quer esse arroxo para a gente, esse desespero, essa falta de coisas básicas, essa falta de ser capaz até mesmo de se levantar. Deus não quer isso. Ah, mas Deus ama os pobres, os pequeninos. Pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Aquele para quem foi revelado o Espírito de Deus, ele deve entender que ele deve crescer na graça, na sabedoria. E crescer na graça e na sabedoria admite também crescer como um cidadão, crescer como uma pessoa melhor, crescer como uma pessoa que tem posses. Todos os servos de Deus da Bíblia que você vai ler tiveram condições de praticar o bem independentemente de qualquer situação. Por quê? Porque eles sempre tiveram posses. E a Bíblia está cheio de instruções de como você melhorar de vida, de como você se desenvolver materialmente. Inclusive, tem uma parábola bíblica que diz o seguinte: Jesus faz essa parábola, que um servo precisou viajar e deixou ali 5 talentos com um funcionário, deixou mais 2 com outro, deixou mais um com um deles lá, né? E disse: olha, vocês trabalham com esse dinheiro aí, que quando eu voltar eu vou dar conta disso tudo aí, viu? E aí então ele viajou e teve o tempo que ele voltou, e quando ele voltou, o servo que recebeu 5 moedas disse assim: 5 talentos. Olha, Senhor, você me deu 5 talentos, eu rapidamente trabalhei e multipliquei e tenho aqui 10. Ao outro: Senhor, você me deu 2 talentos e eu rapidamente trabalhei, multipliquei e tenho aqui 4. E aí o Senhor lá diz: ora, que servo bom, venham para cá e se deleite aqui comigo, vamos comemorar essa riqueza que vocês conseguiram obter. Enquanto que o outro, o último, com um talento, diz: Senhor, eu fiquei com muito medo, porque eu sei que você colhe onde não semeia, você ajunta onde não espalha, e com muito medo eu enterrei, porque assim eu pude preservar ali. Mas o Senhor ficou muito irado. Disse: como você é mau, servo preguiçoso. Por que você não pegou esse talento, pelo menos botou ali no banco, para que rendesse alguma coisa, os juros, e eu assim pudesse lucrar alguma coisa? Ora, como você foi mau, tirem esse talento dele e dê para aquele que tem 10. Porque até aquilo que ele não tem, o pouco será tirado. E joguem ele nas trevas exteriores, onde haverá muita dor e ranger de dentes. O que isso quer dizer? Alguém vai trazer uma interpretação voltada para a questão espiritual, mas foi utilizado uma analogia sobre riqueza.
O que Deus quer e que nós devemos entender é que Ele é um Deus de multiplicação. Ele quer que o que você tiver, aquilo que Deus te deu, colocou na tua mão, deve ser multiplicado. Aquilo deve prosperar, gerar prosperidade. Deve ser bênção na vida das pessoas. O nosso bem que nós construímos é para ser bênção na vida das pessoas. E o crente de hoje acha que o fato de ele ser crente é só para ele se salvar e ficar com aquela Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, fazendo a liturgia do final de semana e retornando para casa e tendo a sua vida medíocre, não sendo luz para ninguém, não sendo sal para ninguém, não abençoando a vida de ninguém, apenas vivendo um ciclo religioso de autossatisfação e de conexão vertical com Deus, quando a relação que o cristão deve ter é relação horizontal, relação com as pessoas. Porque o ser bom para Deus não é ser bom para Deus. Não tem como o ser humano ser bom para Deus. Nós só podemos ser bom para os nossos irmãos, para as pessoas que convivem, que interagem com a gente. Então, eu entendo que o que Deus dá para nós deve ser multiplicado. Conheço cristãos que estão há 20, 30 anos nas igrejas. Aí eu pergunto para eles: você já leu a Bíblia alguma vez, assim, de capa a capa? Não li. Eu fico me perguntando: você não leu o livro de quem você diz que serve, que você ama, que você daria a vida por essa crença? Você não se interessa em conhecer aquele que você diz que é seu Salvador? Será que você vai estudar para melhorar de vida, para adquirir uma profissão, para conseguir escalar a sua capacidade de gerar o bem e a bênção na vida das pessoas? Não vai. Se você não é capaz de se aprofundar nem no conhecimento do próprio Deus, que é o seu Salvador, que vai te dar uma vida eterna, que vai te levar para terras onde o chão é de ouro, onde os muros são de cristais e diamantes. Como pode isso? A gente que serve a Deus, que se constitui como um embaixador do reino, a gente também tem a realeza, pelo menos simbolicamente. E se nós somos filhos de Deus, o Todo-Poderoso, como a gente vive num estado de miséria, de escassez, de mediocridade, de mendicância? Eu acho, eu entendo e eu persevero na ideia de que nós não devemos recuar em se desenvolver. Só somos capazes de praticar o bem na sua plenitude se nós tivermos capacidade também material. Tiago vai dizer nas escrituras o seguinte: se na igreja chega uma pessoa e que diz que está precisando comer, que está precisando beber, que está precisando se vestir, que não tem nada, e o irmão lá da igreja bate nas costas dele e diz: o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai encher de delícias o teu celeiro, Deus vai te dar tudo que tu precisa, e o irmão sair sem mantimentos, aquele ambiente não está prestando um serviço de Deus na vida daquela pessoa. Ela está dando um falso testemunho, porque ela está vendendo ilusões, porque ela sim tem a responsabilidade de ajudar. E como a gente tem responsabilidade de ajudar os cristãos e a gente não tem capacidade ou condição, mas será que é porque Deus nega isso para nós? Ou porque nós somos negligentes mesmo em se preocupar, em se precaver pelos nossos próprios meios de sobrevivência? Alguém pode dizer assim: ah, mas Deus diz que não acumuleis tesouro na terra, onde vem o ladrão e pode roubar, ou as traças podem consumir e o ferrugem, mas ajuntai tesouro nos céus, que nem o ladrão, nem a traça é capaz de corromper, e que tudo o mais será lhe acrescentado. Acho que basicamente isso a mensagem, né? Aí veja bem, quando Deus fala não acumuleis, Ele está dando um sentido, um significado. Tem pessoas avarentas
que vivem de acumular. E dinheiro não foi feito para estar acumulando. Ah, eu quero acumular 1 bilhão, 10 bilhões, porque eu quero ser rico mais do que todo mundo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que o seu dinheiro circule e que gere bênção na vida das pessoas. É bom demais, meu amigo, quando você ajuda uma pessoa e você vê aquela pessoa dando glória a Deus. Eu lamento em não ter ainda a envergadura capaz de ampliar a minha vontade de praticar o bem para com as pessoas. Mas eu estou nesse propósito, eu estou buscando me desenvolver e estou acrescentando cada dia mais conhecimento que vai me proporcionar essa realidade. Portanto, meus irmãos, não sejamos acomodados. Entenda o seguinte, a sua mente ela é irreproduzível. Nem o Einstein não, né? O Einstein já se foi. Nem Bill Gates, nem Elon Musk, e nem o pessoal do chat GPT, da inteligência artificial, são capazes de reproduzir um computador com as mesmas capacidades do nosso cérebro. Eles não têm essa condição. Como é que nós temos a máquina mais sofisticada do planeta, ou quem sabe até do universo, e nós vivemos como escravos de outros homens, vivendo com um mínimo que às vezes não dá nem para a gente manter as necessidades básicas dentro de casa. Será que Deus pediu para que nós sejamos tão pequenos assim? Com certeza não. Zaqueu, por exemplo, foi um dos homens, um publicano, um cobrador de imposto do Império Romano sobre a província de Israel. Então ele era odiado no meio dos judeus, porque ele cobrava imposto dos judeus para os romanos. Aí veja bem, quando Jesus vinha, né, ele subiu numa árvore para visualizar Jesus, que era um pouco baixo. Aí o que acontece? Ele desceu, Jesus chegou até a árvore e disse: desce daí, Zaqueu, que hoje eu quero almoçar na sua casa. Zaqueu ficou impressionado com aquilo e já foi logo dizendo: Senhor, aquele que eu tiver roubado, aquele que vier e disser você me roubou, eu dou 4 vezes mais do que aquilo que eu roubei, e a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Olha o que Zaqueu estava fazendo. Ele estava dizendo o seguinte: o meu foco não é o dinheiro, o meu foco é o reino de Deus, e o meu dinheiro que eu tenho aqui vai ser um instrumento para abençoar as vidas das pessoas. O que foi que Jesus disse? Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. Entenda, meu amigo, entenda, meu irmão, minha irmã, que nós devemos ser bênção na vida das pessoas. Como cristão, é mais que nossa obrigação servir com amor, com dedicação, com compromisso e com resultados. Porque a miséria amordaça, nos prende, nos aprisiona, nos amputa a capacidade de ser bênção na vida das pessoas. Pois o recado que eu deixo aqui em resumo é: meu irmão, vamos buscar melhorar nossa vida para nós melhorar a vida dos nossos irmãos em Cristo e nossos familiares. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu peço que você que assistiu esse vídeo e que gostou e que essa mensagem teve um objetivo na sua vida, dê um like, curta, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer. Eu quero continuar dando continuidade nesse trabalho para que essa mensagem, as mensagens que eu vier a fazer futuramente, elas agreguem valor na vida das pessoas. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.